Bom dia! Tudo bem com você? Estamos mais uma manhã hoje para falarmos. As águas amargas se tornam doce através dele, de Jesus. Aqui temos a certeza e a convicção de que não importa qual seja a situação adversa em sua vida, tudo ele pode transformar. Então, ele torna as águas amargas em águas doces. Essa palavra se encontra em Êxodo 15, de 22 a 27, e esta manhã chuvosa, tão linda e maravilhosa, estaremos juntos, aprendendo mais um pouquinho com o Pai, mais um pouquinho com Jesus e com o doce Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença. Eu louvo a Ti, Senhor, pela oportunidade de estar aqui mais esta manhã. Obrigada, Deus, por essa chuva tão maravilhosa, tão mansa e tranquila que o Senhor tem nos mandado no dia de hoje. Obrigada, Pai, pela boa noite de sono. Obrigada pelo Teu amor, pelo Teu carinho, por tudo que o Senhor tem feito em mim e fará através de mim. Eu me coloco rendida a Ti, Espírito Santo, em pleno alinhamento para falar aquilo que o Senhor colocar dentro de mim da revelação da Tua palavra. Eu me rendo a Ti, Espírito Santo, em plena dependência, em nome de Jesus. Me conduz para louvor do Teu nome. Amém. Amém. Ai, a chuvinha tá maravilhosa. Maravilhosa. Deixa eu colocar aqui o aviso. E juntos já iniciaremos a palavra. Prontinho. Então vamos lá? Aqui em Êxodo, Moisés, ele havia tirado, todo o povo de Israel que estava cativo e escravo ali no Egito, e ele, passa ali pelo Mar Vermelho, e aí ele vai para o deserto de Sur, e ali eles caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a um lugar, só que o nome lá era chamado Mara, porém não puderam beber água ali, porque a água era amarga. Então, caminhando 3 dias, uma multidão de gente, porque tinha mais de 1 milhão de pessoas ali, todas com sede, sendo mulheres, crianças, homens, idosos, quem quer que seja, jovens, estavam ali, todo mundo morrendo de sede. E diante disso, existia uma necessidade física. Existiam, porque o nosso corpo ele resiste ficar sem água até 3 dias. E então, quando chegaram, nessa fonte que tinha, nesse lugar chamado Mara, não puderam beber da água ali, porque a água era amarga. Por isso, aquele lugar foi chamado exatamente disso, porque a Mara significa águas amargas. E aí o povo começou a reclamar com Moisés, que eles estavam com sede, que eles precisavam beber, que existia uma necessidade física, e aí uma multidão de gente ali falando com Moisés. Então Moisés vem, se posiciona e ele fala em voz alta, que ele pede socorro ao Senhor. E o Senhor mandou um pedaço de madeira. Então, eles pediram socorro a Deus. Então, quando você e eu estivermos em situações aonde tudo parece amargo, aonde parece não ter solução, aonde aquilo que você precisa parece inviável. Então, se você tem problema
na sua vida, se você tem problema em seu relacionamento, se você tem problema familiar, se você tem problema com quem quer que seja, seja nas finanças, seja no trabalho, seja aonde for, e tudo parece amargo diante da sua necessidade, Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo, eles podem trazer a diferença, fazer essa água e essa situação ser transformada em algo bom. Porque Deus nunca quer o nosso mal. E aquilo que parece adverso diante de nós, a situação que parece que não há transformação, quando pedimos o socorro do Pai, porque aqui havia uma necessidade, eles já estavam há 3 dias no deserto e não acharam água. Então aqui eles clamaram pelo socorro do Senhor, aqui eles pediram socorro a Deus, né? Através da vida de Moisés. Moisés clamou em alta voz, dizendo: Pai, socorre-nos. E então o Senhor enviou para ele um pedaço de madeira. E aí o que ele fez? Ele se posicionou diante da direção que Deus estava lhe dando, ele se posicionou diante daquilo que era o pedido, porque ele tinha fé e convicção naquilo que ele pedia ao Pai. Então aqui ele pediu em alta voz: Pai, socorre-nos. Olha para a nossa necessidade, olha essa multidão. O Senhor nos tirou do Egito. Não nos deixe morrer, né? Aqui no deserto. Olha, socorro, Pai. Socorro, Deus. Socorro. E aqui diante disso, o Senhor enviou a providência, um pedaço de madeira. E ali Moisés precisava ter um posicionamento. Qual foi o posicionamento de Moisés? Ele pegou aquele pedaço de madeira e ele jogou, ele lançou ali na água. E quando ele jogou a madeira na água, a água ficou boa para beber. E ela se transformou em águas saudáveis, em águas que puderam ser consumidas por aquela multidão de gente. E aqui Moisés tem um posicionamento e ele fala: foi nesse lugar que Deus deu as leis aos israelitas, né, no sentido de pôr eles à prova. Então essa situação a qual eu enfrento, a qual você enfrenta, é uma situação onde Deus não perdeu o controle, é uma situação onde eu e você devemos somente resolver a partir do Pai, do pedido de socorro ao Pai, porque foi isso que Moisés fez. Moisés simplesmente pediu socorro, socorro Deus. E então Deus ouviu a oração, enviou o pedaço de madeira e ele se posicionou diante do clamor que ele tinha ao Pai. E ali, como ele viu aquela situação, ele designou como um momento de prova. E que ele disse: se todo o povo prestasse atenção e fizesse aquilo que era correto, se eles guardassem os mandamentos, Deus não os castigaria com nenhum tipo de doença, nada daquilo que Deus havia enviado ali, das pragas para o Egito. Porque Deus é aquele Deus que cura. E aí ele estava dizendo isso ao povo. E então os israelitas chegaram a Elim, né, saindo daquele lugar, e ali havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam perto da água. Na verdade, o Senhor os levou, mesmo diante daquela situação a qual eles passaram de prova, porque teve um momento ali de seca, teve um momento ali de dificuldade, teve um momento ali onde eles acharam que poderiam morrer de sede.
mesmo sabendo que Deus os havia tirado do Egito, havia feito uma promessa para eles, ainda assim eles estavam diante de uma prova, e cada prova que você passe, cada prova que você vence, cada prova que Deus te testa, se você for fiel a Ele, aquilo que era amargo na sua vida, Ele transformará em algo doce, em algo que é possível resolver, em algo que tem solução, porque só Ele tem esse poder, nos céus, na terra, aonde quer que seja. Somente Deus Pai tem todo o poder de transformar a situação adversa, a situação amarga da sua vida, a condição amarga a qual você se encontra, em algo que somente Ele pode transformar em algo bom. Após eles passarem por essa provação e vencerem, Moisés os instrui: lembre-se da lei do Senhor, obedeçam a Ele, porque se vocês caminharem dentro daquilo que é certo, daquilo que é o correto diante do que a palavra de Deus diz, vocês não terão as provas dos egípcios, porque lá eles foram passados por provas, Deus enviou ali as pragas para o Egito e eles não permaneceram fiéis. Então, de alguma forma, Deus estava lembrando o povo: olha, obedeçam, ande conforme a minha palavra. Se vocês plantarem coisas boas, se vocês plantarem obediência, se vocês plantarem a bondade, se vocês plantarem aquilo que é o amor, né? Que é a atitude boa para com o outro, atitude boa para comigo, né? Porque existe um Deus, existe um Pai que nos fez, existe um dono que é o nosso Abba Pai. Nós temos um dono. E quando obedecemos a Ele, assim como, né, obedecemos aos nossos pais na nossa infância, adolescência, até a gente adquirir a maturidade e de alguma forma ter aí agora Deus Pai, né, em primeiro lugar na nossa vida, mas aqui havia uma obediência, havia um pedido que Deus estava orientando, da mesma forma que Deus deu ali o pedaço de madeira para ser lançado às águas, Deus também dá a palavra dele e diz: medite na minha palavra dia e noite, olhe para a minha palavra, obedeça a minha palavra, seja instruído pela minha palavra, porque se você caminhar segundo a minha palavra, você caminhará com bênçãos. Por mais provações que precisamos passar para sermos forjados, haverá um oásis logo mais à frente, quando formos aprovados por Deus. E sabemos que a minha vida e a sua vida está na mão do Pai. Podemos pedir socorro a quem pode nos socorrer de fato, que é o grande Eu Sou. Ele tem todo o poder para nos socorrer diante da situação adversa, da situação terrível, da situação amarga a qual você se encontra, a qual muitas das vezes eu me encontro, mas Ele é fiel, porque podemos clamar a Ele e Ele virá com socorro. E diante desse socorro devemos nos posicionarmos e sermos fiéis a Ele, sermos fiéis à sua palavra, sermos fiéis a tudo aquilo que Ele nos instrui dentro da sua palavra. A palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é a chave, a palavra de Deus é a resposta daquilo que eu e você precisamos. Precisamos orar ao Pai, jejuarmos ao Pai, clamarmos ao Pai, obedecermos ao Pai, caminharmos dentro da sua palavra, da sua direção, em plena dependência do seu cuidado, não só da provisão, como eles precisavam de uma provisão aqui acerca da água, mas em tudo em nossas vidas, que possamos depositar a nossa confiança naquele que pode tudo. Ele é Deus onipotente, Ele é Deus onisciente, Ele é Deus onipresente, Ele é o grande Eu Sou.
Eu sou tudo aquilo que você precisa diante da sua situação adversa, diante da situação amarga a qual você se encontra. A palavra de Deus diz: busque a mim, né? Clame a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clame a mim, porque se você me buscar de todo o vosso coração, eu serei achado por vós. Eu ouvirei a sua oração, eu mudarei a sua sorte, eu transformarei aquilo que é amargo em algo doce, em algo que é saudável. E logo mais à frente, quando você vencer e romper diante dessa provação, você estará no oásis. Aqui diz que ali havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Então, não é à toa que eles passaram por aquela situação e venceram e romperam, porque logo mais existia ali um oásis à espera deles, à espera daquilo que eles romperam em fé, daquilo que eles clamaram ao Pai. Então, em oração, peça a Deus, peça por socorro, clame a Ele, porque Ele atenderá aquilo que é a tua necessidade, aquilo que era amargo, aquilo que era ruim, Ele transformará em algo doce e trará as fontes. Aqui existiam 12 fontes que davam água à vontade, fora as 70 palmeiras, porque pensa num deserto. 70 palmeiras para dar sombras, para dar ali descanso, para trazer um refrigério diante daquela situação. Então Deus, quando nos prova, Ele sempre vai nos provar, mas de alguma forma, quando formos aprovados, sempre virá uma etapa melhor, sempre virá uma estação melhor, sempre virá o socorro e a abundância de Deus sobre as nossas vidas. Creia tão somente, tenha certeza e convicção disto, porque Deus está aí com os ouvidos atentos a ouvir o meu clamor, a ouvir o seu clamor diante da sua necessidade, diante da minha necessidade, porque Ele é um Deus glorioso, é um Deus bondoso, é um Deus que tudo pode, é um Deus que cuida dos seus filhos, assim quando os filhos reconhecem que Ele é soberano, que Ele é o único que pode nos ajudar, sermos dependentes desse Pai, que tem todo amor e abundância para a minha vida e para a sua vida. Você crê? Então tome posse disso, porque a situação amarga que você se encontra, você clamando a Ele por socorro, se posicionando diante daquilo que Ele lhe dará como estratégia diante dessa situação, Ele te fará vencedor. Você passará por essa prova e você viverá o oásis de Deus. Creia tão somente. Amém? Maravilhoso Pai, muito obrigada. Muito obrigada, Pai, por esta palavra, porque aqui o teu povo havia atravessado o deserto ali. Por 3 dias eles estavam com muita sede, e ali Moisés clamou ao Senhor com fé e convicção, sabendo que o Senhor estaria ouvindo a ele, ouvindo o clamor pelo povo que o Senhor tirou do Egito. Então, Pai, o Senhor tirou a gente do Egito, que é o mundo, tirou a gente do lamaçal do pecado, e eu tenho certeza que o Senhor estará sempre nos levando, mediante a cada aprovação, a cada forja, mediante a cada situação adversa. O Senhor estará nos levando para o oásis, o Senhor estará transformando as águas amargas em águas doces, e assim te bendizemos, te glorificamos e já te agradecemos, porque temos certeza que quando clamarmos a ti, seremos ouvidos. O Senhor estará trazendo a abundância, o Senhor virá com o socorro, o Senhor virá com a providência, o Senhor virá com aquilo que precisa ser transformado de amargo em nossas vidas, em algo doce, em algo que é necessário para que possamos caminhar com fé e convicção.
de fé em fé, vencendo cada prova, vencendo cada situação adversa, para então glorificarmos e exaltarmos a Ti, que nos ajuda e que é o nosso Pai verdadeiro. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então tenha plena certeza do amor de Deus. Entregue tudo a Ele e Ele trará a solução. Ele transformará aquilo que era amargo em sua vida, te dará a estratégia certa. Se posicione, utilize e viva o oásis de Deus, a abundância de Deus sobre essa situação e esta prova que você venceu. Deus te abençoe. Amanhã, sendo permitido, estarei de volta 9 horas da manhã aqui para juntos aprendermos mais um pouquinho a palavra do Pai. Saiba que Ele está no controle de tudo. Ele não perde o controle de nada, nem sobre a minha vida, nem sobre a tua vida. Ele é fiel e Ele está cuidando de mim e de você. Vamos clamar a Deus com fé e executar os seus planos, obedecendo a sua palavra conforme Ele nos direciona. Tem o Pix, se você quiser abençoar meu ministério, fique à vontade, se Deus colocar no teu coração. E saiba que somente em Deus podemos vencer toda barreira. Somente nele somos mais do que vitoriosos. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.